Entramos. Aê, agora conseguimos. Deu trabalho aqui um pouquinho, mas conseguimos. E aí, tudo bem, E aí, querido? meu querido, como é que você tá? Tudo ótimo, tudo Tudo bom, certo, né? Tudo tudo bom. lindo, tudo lindo aí. Que Obrigado pelo bom, que convite. bom. Eu estou muito feliz de estar podendo receber você aqui, né? Também. Nesse nosso espaço. Esse nosso espaço que eu criei o ano passado, né? Nessa pandemia, todo mundo fechado em casa, e aí eu comecei a brincar aqui e trazer um amigo ou outro para falar um pouco, desabafar um pouco e falar um pouco sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento, a gente olhar um pouco para dentro, já que a gente estava preso, de certa forma, dentro de casa, aproveitar Sim. esse momento para a Ah, gente olhar um pouco para dentro, né? isso. E eu acabei criando esse nome de Dia Perfeito, né? Isso foi um insight, uma música. Eu saí de um treinamento uma vez e quando eu liguei o rádio, estava tocando uma música, um forrozinho. Hoje é o dia perfeito para fazer tudo direito. Eu disse, rapaz, interessante isso. Então, veio essa ideia. Bom, que bom. Pessoal, eu estou aqui recebendo esse grande amigo, o Caliz, né? O Caliz aí, uma grande figura, um grande ser humano, meu instrutor aí da minha formação de renascimento, um cara que conhece muito de respiração, de meditação, né? É autor desse livro aqui, ó, Guia Prático de Meditação, um livro fantástico. Depois de bater um papo aqui, quem quiser adquirir o livro, no meu perfil aí tem um link, viu? Para adquirir esse livro. E, Caliz, eu queria que você se apresentasse aí, falasse um pouco do que você faz, né? Você disse para a gente lá que você é instrutor de respiração e meditação, mas explica melhor o que é que você, o que é isso? Certo, certo. Bom, eu há muitos anos me formei, na verdade, em biologia molecular, né? E fiz especialização em virologia, o que seria muito útil hoje, né? Mas já há mais de 30 anos que eu, na verdade, me dedico à respiração e à meditação. Né? O fato de eu passar a dizer que eu sou instrutor de respiração e meditação é porque o que normalmente a gente fala quando se apresenta, quando a gente trabalha numa linha como essa, a gente diz eu sou terapeuta. Né? E eu já disse isso muitas vezes no passado. Eu prefiro hoje considerar que, na verdade, o meu papel é muito mais didático de ensinar a criar um determinado estado interno e as questões se resolvem internamente para aquela pessoa, mais do que a noção tradicional de terapeuta, que eu sei que a noção mais atual é que ajudar a pessoa a chegar numa resposta, mas ainda existe o ranço antigo de, cara, o terapeuta é aquele que resolve os problemas, para quem a gente conta. Apesar de ser uma coisa antiga e não ser mais assim, ainda é assim que a percepção comum acontece. E para mim é muito fundamental a noção de que cada um é brilhantemente inteligente e capaz de se dar conta e de entender suas questões muito melhor do que qualquer outra pessoa, seja ela terapeuta ou amigo ou quem for. Então, já faz alguns anos que eu profissionalmente me apresento como instrutor de respiração e de meditação. Ou seja, o que eu ensino é um jeito, uma técnica, uma forma de olhar, alguns exercícios, e com isso aquelas questões vão se resolvendo para a própria pessoa, dentro da possibilidade da pessoa. Porque quando a gente propõe alguma coisa para a pessoa, naquele estilo antigo de seja isso, pense daquele jeito, responda daquela maneira, sinta dessa forma, isso na verdade é alguma coisa que poderia eventualmente fazer sentido para nós, mas não para outra pessoa, que pensa diferente, que é de um outro universo, que tem uma cultura diferente, uma religião diferente, enfim, uma criação diferente, valores diferentes. Então é por isso que eu me apresento dessa maneira, instrutor de respiração e meditação. Né? Que bom. Eu ensino alguma coisa que é muito simples, mas muito útil também. Certo.
Bom, te fiz essa proposta de falar sobre meditação. É o seguinte, já vai fazer um ano que a gente está nessa luta aqui de estar preso dentro de casa, de certa forma, né? Tivemos uma folguinha aí por um período, mas já voltamos, né? Aqui na Bahia mesmo já está tudo fechado de novo, né? A gente já está meio que praticamente tudo sem conseguir sair. E assim, eu vim percebendo, né? Diante disso tudo, amigos próximos, pessoas que falavam, né? Os trabalhos, algumas pessoas que eu atendi, a questão da ansiedade aumentando, e nunca se falou tanto de meditação, de respiração. Inclusive, semana passada eu estava conversando com uma amiga e ela falando, poxa, Danilo, eu fui no médico fazer um check-up, e aí eu conversando com ela, disse assim, ó, vamos tentar fazer alguma coisa com menos medicação possível, e a médica orientou ela, prescreveu meditação para ela, né? Então, assim, nunca se falou, ela acabou de entrar, inclusive, aí, Mariana. Então, assim, nunca se falou tanto, e até os profissionais da saúde hoje estão até indicando que se faça isso. Então, eu vou trazer aqui o meu amigo Caliz, que entende um pouco disso, para poder trazer um pouco desse conhecimento, porque também existe um pouco de mística nisso aí, né? Tem alguns mitos, né? As pessoas acreditam que é um pouco... Umas acham que é difícil, outras acham que é tão fácil que é bobo, né? Outras acham que vai transformar a vida magicamente. Então, vamos bater um papo leve aqui para a gente trazer isso aqui à tona um pouquinho. Então, fala um pouquinho para a gente, assim, para começar, o que é meditar? O que é isso? O que é a gente pode dizer aqui para o pessoal? Na verdade, Danilo, indo um pouquinho para trás antes dessa pergunta especificamente, eu vejo com você que, de fato, se fala muito de meditação, já se falava muito antes, e durante a pandemia aumentou muito isso, muita gente procurando, mas eu diria que a visão geral que se tem da meditação continua sendo uma coisa ruim. Na verdade, assim, não ruim o resultado, mas ruim todo o resto. Ou seja, se eu conseguisse meditar, se eu tivesse disciplina, se fosse para mim, se eu entendesse, aí seria uma coisa boa, né? Mas, como nada disso acontece, então acaba ficando com uma coisa meio chata, negativa ou pesada. E, basicamente, eu acho que é por duas coisas. Uma porque não se entende exatamente o que é, e outra porque não se tem uma técnica adequada. Porque junto com tudo isso que foi se desenvolvendo, foi se espalhando de meditação, também vieram muitas ideias equivocadas, muitas técnicas com nome de meditação, mas que na verdade não são. Meditação acabou virando sinônimo de contemplação. Tem uma série ou de reflexão, e são coisas diferentes, né? Ou de concentração, também é uma outra coisa. Então, eu acho que a primeira coisa que seria necessária ser mudada seria a visão que se tem de meditação. Porque antes da gente mudar essa visão, fica complicado, porque ou é chato, ou é difícil, ou é pesado, ou requer tempo, né? E aí sim, depois que a gente passasse para alguma técnica possível para cada um. E aí também tem diferença de uma pessoa para outra, né? Respondendo a sua pergunta, se eu tivesse que responder assim numa frase só, eu poderia dizer várias, né? Eu poderia dizer desde coisas mais distantes até ou místicas, como um encontro consigo mesmo, como eu poderia dizer algo bem material, como seria algo que me dá tudo aquilo que eu quero. Ou seja, aí entre um extremo e outro tem para todos os gostos, né? Aí vai depender de cada um. Pois é, não é? Porque tem pessoas, e eu já vi isso, que meditam porque querem alcançar um determinado objetivo, ainda que durante a meditação a gente não foque nisso, o próprio desejo silencioso, inconsciente, acaba levando a isso. Tem pessoas que querem apenas um tempo de descanso com elas mesmas,
consigo mesmas, tem pessoas que querem alcançar um pouco de sossego, de paz interior. Então eu diria que o que quer que você deseje, meditação é a resposta. Pelo menos a resposta inicial. Você poderia dizer, eu gostaria de $1 milhão, ou um carro novo, ou uma casa com piscina. Ainda assim, eu diria que meditação é a resposta, pelo menos o começo dela. Ela, obviamente, não vai ser a ação para você chegar nisso, mas ela vai ser, sem dúvida nenhuma, alguma coisa que te prepara para poder ter essa ação, né? Porque se você quer uma coisa material dessas e não consegue, é porque ou você tem pensamentos repetitivos que de alguma maneira te prendem, ou porque isso de alguma maneira está alicerçado em alguma coisa que não te soa válida, e assim vai. Então, meditação sempre vai ser o primeiro ponto, essa é a minha visão, né? Sempre vai ser o primeiro ponto para qualquer movimento. Seja alguma coisa material, seja alguma coisa psicológica, emocional, afetiva, espiritual, seja o que for, eu considero que meditação é o primeiro ponto. Então, colocando de uma maneira pouco dita e bem direta, eu diria, é aquilo que me dá tudo aquilo que eu quero. Essa é a forma uma das formas como eu vejo meditação, né? Certo. Vendo por esse lado, a gente pode dizer que existe um certo e um errado de se fazer? Olha, existe partindo do princípio que é algo que é um pontapé inicial para se começar algo que se deseja. Certo. Seria? Eu acho que existe, sim. Bom, existem caminhos eficientes e resolutivos e caminhos que não levam a nada, né? Ou caminhos que até levam, mas que são extremamente difíceis e trabalhosos. Sob esse aspecto, eu considero a meditação algo muito fácil, porque você literalmente não faz nada. Ou seja, você aprende a cada vez mais fazer menos. Essa é a prática de meditação. Durante o tempo que você está ali sentado na prática, não é na vida, no dia a dia, enfim, né? Digo, a prática em si, o exercício em si da meditação. É aprender a cada vez mais interferir menos, fazer menos, descansar mais, soltar mais, né? E existe, em termos de certo e errado, claro, existe um certo e errado moral, que é o que a gente está mais acostumado a ver, olha, isso é certo, isso é errado. Tal. E existe um certo e errado que não é moral, que é alguma coisa muito, muito natural da gente. É normal de um ser humano ver alguém em dificuldade e ir lá ajudar. Eu não estou indo porque eu acho que é certo fazer isso. Esse pensamento todo vem depois, né? Eu diria que é o certo naquela situação, eventualmente, nem é moral, né? Pode ser diferente do que se espera. Você falou aí do fazer nada e simplesmente não interferir. Isso para o ocidental é um pouco difícil, né? A gente sempre quer explicar alguma coisa, sempre quer estar interferindo no que está vindo, no que está pensando. Isso, né? Isso é uma dificuldade para a gente, né? No momento da meditação. Imagino até que isso seja uma das dificuldades que as pessoas atribuem o que é ser ruim, como você disse no início, o ruim da meditação seja essa dificuldade do não fazer nada, do não interferir. Né? Existe um condicionamento muito grande que a gente tem de fazer muito e de interferir muito nas coisas. O que para o nosso dia a dia, para as coisas práticas, né? Quando eu vou lá bolar um trabalho, resolver uma questão com alguém, tá certo, é parte da nossa tarefa agir, interferir, modificar, tá perfeito isso. Só que essa estratégia não dá certo quando a gente tem aqueles nossos 5, 10, 15 minutos em que a gente fecha os olhos e vai entrar no exercício de meditação. Aí não é para fazer isso. Aí é exatamente o oposto. E eu diria que um outro ganho que a meditação tem nesse aspecto é que quando a gente começa a praticar, a gente começa a perceber que a gente pode interferir e descansar. Interferir, descansar. Interferir, descansar. Porque interferir o tempo inteiro é muito cansativo. Não interferir hora nenhuma também não leva a lugar nenhum. Então, de alguma maneira,
uma prática, um exercício de meditação vai corrigindo tudo isso. Tem um velho mestre, um mestre chinês que disse uma vez, tudo o que Buda ensinou foi para corrigir a sua maneira de pensar. Se você já corrigiu a sua maneira de pensar, então de nada mais servem as palavras de Buda. Ou seja, é alguma coisa muito prática, não é uma religião. Não é um conjunto de regras do que é certo, do que é errado, do que é ser bonito. A partir de agora eu vou ser uma pessoa equânime, eu não vou mais sentir raiva, eu vou sempre olhar o próximo. Não tem nada a ver com isso. Essas coisas podem eventualmente surgir. Mas ficar preso a isso é apenas trocar um condicionamento por outro. E essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é criar um espaço para que realmente brote uma inteligência de dentro, que vai corrigindo todo o nosso funcionamento. O que eu quero dizer com corrigir o nosso funcionamento? Por exemplo, a gente tem o hábito de pensar o tempo todo. E a maior parte dos nossos pensamentos não servem para nada. São apenas comentários sobre as coisas. Claro, tem alguns pensamentos que são absolutamente necessários. Quando eu quero criar um novo projeto, eu preciso pensar sobre aquilo. Para isso é importante que a minha mente esteja descansada. Mas não é isso que acontece o tempo todo. É falatório, 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 e a maior parte das coisas não serve para nada. Né? A gente não mexe, por exemplo, as pernas o tempo inteiro. A gente não mexe a cabeça o tempo inteiro. A gente acha normal que a gente mexa quando a gente precisa. E a gente acha absolutamente natural que quando nada é necessário, a cabeça fique quieta, as pernas fiquem quietas, os braços fiquem quietos. Mas isso deveria ser assim com a cabeça também. E o corrigir o pensar que o Buda fala é exatamente pensar na hora em que é necessário pensar, na hora em que é necessário decidir alguma coisa, ou se lembrar de algo, ou falar, se comunicar com alguém. Fora isso, por que isso aqui não descansa? Então esse é um dos jeitos. A outra coisa que tem a ver com essa correção também é essa noção de eu que a gente tem. Muita gente acha, por exemplo, que o eu é a posição social que tem, ou até as roupas que veste, ou o carro, ou a casa que tem. A maioria de nós já não está mais assim, mas acha que o eu é o nosso jeito, talvez, educado, ou a nossa disponibilidade com o outro, a nossa afetividade, né? Ou as nossas questões psicológicas. Nada, 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 nada disso é a gente. Então, o que a gente é alguma coisa que a gente vai descobrindo durante a meditação. E essa descoberta se dá, basicamente, através de descobrir tudo aquilo que a gente não é. O que sobra é o que a gente é. Isso. Caliz, algumas perguntas que estão chegando aqui, as pessoas comentando, né, que tem dificuldade, outras pessoas perguntando questão de horário, e aí isso é uma coisa que eu ia perguntar. A questão Sim. da dificuldade, você comentou aí agora da questão que os pensamentos vão, você está ali, você senta e vai começar a meditar e vem pensamentos, eles vão e voltam. Isso foi uma coisa que lá no retiro, quando eu cheguei lá, a cabeça era 1000. Os 3 primeiros dias eu me sentava ali e a cabeça estava, né? Meu Deus do céu, que horas que eu vou conseguir parar aqui e a mente parar, né? Certo. Teve uma hora que ela deu certo lá, mas no início... E eu acredito que muita gente imagine que esteja aqui falando, eu não consigo meditar. Talvez isso seja um dos motivos que a cabeça fica a 1000. E elas também devem estar imaginando que para meditar tem que zerar, né? Certo. Também eu acho que não é bem assim também. Estou correto no que eu estou dizendo? Sim. Na verdade, tem vários incômodos ou dificuldades que as pessoas experimentam, ou às vezes se colocam, e acaba tornando a prática difícil, né? Então, às vezes é uma questão corporal. Tem gente que acha que tem que sentar numa postura muito elaborada, coluna ereta e tal, e aí em 1 minuto está tudo doendo e ela não consegue mais, ela desiste, isso é muito chato, né? Outra porque entra em tédio.
porque, na verdade, estão acostumadas a sempre uma televisão ligada, ou um barulho acontecendo, e de repente desliga tudo, vira um tédio. Então, no fundo, é sempre uma questão de a gente aprender a lidar com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Então, se é tédio que eu estou experimentando, eu vou experimentar tédio agora, são só 5 minutos, qual o problema? Né? Se o pensamento está disparado, eu vou olhar os pensamentos disparados. São só 5 minutos, eu não estou falando de fazer isso a vida toda. Então, a primeira coisa é a visão que a gente tem disso, como a gente olha para isso. E algumas formas são muito negativas. Eu até diria que, eu até poderia dizer para muita gente, nossa, se eu pensasse dessa maneira que você pensa, eu jamais meditaria. Ou, se eu sentisse a meditação dessa maneira que você sente, eu ia querer passar longe disso. Então, acho que a primeira coisa é a gente mudar o jeito que a gente olha e sente isso. Essa é a primeira coisa. E depois, aí vem a outra dificuldade que as pessoas têm, é com técnicas. Algumas coisas que são colocadas para as pessoas são muito difíceis, principalmente para quem está começando. Principalmente para nós ocidentais. Se você disser para um indiano, senta aí, coluna ereta, e descansa, não faz nada, só observa, é tranquilo, mas a gente não foi criado assim. Né? Então, e normalmente quando a gente tinha que sentar e ficar quieto, era na escola, ou quando tinha gente grande mandando, ou seja, não é uma lembrança boa. Né? Então a noção que a gente tem com ficar quieto, não, agora eu quero estar livre, agora eu quero fazer o que eu quiser, agora eu quero mexer, agora eu quero... Né? Então são essas duas coisas. Primeiro, acho que é o jeito que a gente olha para isso, o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente fala com a gente mesmo sobre isso. E o outro ponto é uma técnica adequada. Porque botar alguém para sentar durante 40 minutos é insuportável. Ou criar visualizações que podem ter seus efeitos psicológicos, mas não são essa meditação pura, de pura observação que a gente faz, também torna a coisa muito complicada. Então, dizer que a gente tem que achar um equilíbrio entre uma visão e uma técnica que sejam possíveis para a gente. Isso é para cada um. Isso é individual, na verdade. Né? Eu acho que talvez o grande ponto de virada seja, cara, eu quero fazer isso, eu quero aprender isso, eu quero entrar nisso. O resto é consequência. Você pode bater a cabeça 2, 3 vezes aqui e ali com uma técnica ruim, com uma ideia ruim, mas logo, logo você se acha. Agora, quem não tem isso, e só diz, não, eu tenho que meditar, porque meditar é bom, porque minha mulher mandou, porque... Aí não vai adiantar nada. Aí é só, esquece, vai fazer outra coisa, porque não é tua hora. Né? Transformar isso num hábito e num hábito gostoso de fazer, né? Que te faça bem, que você goste de fazer aquilo. Inicialmente, que você não desgoste muito. Depois de um tempo, que você goste. E depois de um tempo, já não tem mais gostar ou não gostar, você simplesmente faz. É normal. Se torna natural. Eu posso te perguntar, você gosta de escovar os dentes ou não? Sei lá, eu escovo. Eu não tenho. Eu, pessoalmente, não acho nada ruim escovar os dentes e também não tenho um prazer esfuziante, adoro, nossa, estou louco para chegar em casa. Não tenho isso. Né? Mas faço. Mas, enfim, não é virou um hábito, virou uma rotina. Né? Eu meio que, eu vou confessar aqui, eu meio que meditava porque minha mulher mandava, mas depois daqueles 9 dias, depois dos 9 dias, eu todo dia de manhã hoje já virou parte da rotina. Ótimo, já faz, né? Eu acho isso inclusive responde uma pergunta que fizeram aqui, a questão de um horário, existe um horário específico, um tempo, né? Eu acho que isso é de cada um, vai do seu tempo, o tempo que você tiver, né? Inclusive, acho que você pode até ter uma dica aí para quem está começando e pode querer incluir isso. O que é que pode ser, você lida aí com muitos iniciantes, o que é que pode ser legal para poder iniciar aí nessa rotina? Para mim, pessoalmente, eu vejo que para muita gente também, eu acho de manhã um ótimo horário. Mas nem sempre eu consigo. Às vezes eu tenho que fazer um trabalho que vou até muito tarde, acordo tarde, e aí já fica complicado parar ali para fazer um tempo de meditação. Eu acabo fazendo ou no meio da tarde ou à noite,
O que eu acho mais importante é que a gente faça, né? E num primeiro momento, eu não daria bola para isso. Eu acho que o que você puder, o que for possível, faz. Se for à noite antes de dormir, se for de manhã cedo, se for no meio da tarde, depois do almoço, que seja. É melhor fazer. Depois você vai achando outros espaços. Outra coisa é, começa com pouco tempo. Não, eu vou começar a meditar, vou fazer 1 hora por dia. É dificílimo fazer isso, quem está começando. Então, 5 minutos. E dia sim, dia não. Ou 2 vezes por semana, por exemplo. Sabe? E eu acho que a outra coisa que ajuda é uma atitude de curiosidade. Do tipo, o que é que acontece quando eu fecho os olhos e me dou conta do que está acontecendo? Me dou conta do que está acontecendo é o quê? Bom, sons de carro da rua, sensações pelo corpo, às vezes um calor aqui, uma coceirinha acolá, pensamentos passando. E eu vou me dar conta de que eu estou mais ou menos afogado em tudo isso. Eu não sei bem quem eu sou no meio desse monte de percepções. A partir do momento em que eu vou observando e procurando não interferir, não conversar com nada, não prender algo e nem mandar embora nada, mais e mais eu vou me dando conta de quem sou eu. E aí tudo isso são coisas que estão acontecendo ao redor, tanto dentro quanto fora. E aí eu vou ficando cada vez mais livre, eu vou achando um certo caminho. Acho que meditação tem isso, mesmo quando a gente começa errado, ela se encontra, ela acha um jeito, quando a gente persiste. Né? Então, o principal é um tempo de ficar quieto e observar. 5 minutos, no máximo dia sim, dia não, para começar. Não todo dia. E nunca mais do que esse tempo, durante pelo menos umas 2, 3 semanas, para quem não fez nada. Depois, melhor do que aumentar o tempo, é aumentar a frequência. Então aí sim, você pode passar a fazer isso, legal. Se não 2, 3 vezes por semana, ou dia sim, dia não, por exemplo. Mais um tempo, não, agora eu vou aumentar para 10 minutos, calma. Não adianta você ficar entusiasmado, porque essa atitude de avidez, né, eu quero muito isso, né, é o que acaba destruindo essa prática de meditação, depois de um tempo. Né? Então, passa para todo dia, por exemplo, 5 minutos ainda. Depois de mais um tempo. Ou seja, a ideia isso não é uma competição, eu tenho que chegar em 1 hora no mês que vem. Não, não, não. Isso é uma coisa para ser construída ao longo dos anos. Né? E construída nessa base. Mais tranquila, mais suave, mais relaxada. Você não tem que alcançar imediatamente alguma coisa. Né? Então, acho que é melhor construir alguma coisa sólida do que desesperadamente, porque está muito mal hoje só, faço 1 hora hoje, já realmente estou um pouco melhor e a partir de amanhã não faço mais nada. Não faz mais. Né? Aí a gente fica muito escravo dessas flutuações de se sentir bem, se sentir mal dentro da gente. Então eu prefiro olhar para isso como desenvolvimento de uma estrutura interna. Hoje você falou aí de perceber os sons. Ontem eu reconheci aqui um canto de um novo pássaro que eu não conhecia por aqui, no condomínio. Eu medito aqui na varanda e sempre tem uns pássaros aqui de manhã cedo. E ontem eu vi um canto que eu não tinha ouvido, ou pelo menos nunca tinha prestado atenção. Né? E foi novidade para mim essa semana, esse canto específico. Né? E eu estou seguindo os exercícios aqui do livro, as percepções, aquele espaço que você ensina. Né? E justamente durante essas percepções foi que eu percebi esse pássaro novo. Caliz, respiração. O que é que tem a ver respiração? A gente ouve muito as pessoas falarem, começar a meditar, presta atenção na respiração. O que é que a gente pode falar da respiração em relação com a meditação? Qual é essa relação? Olha, eu acho interessante a gente pensar na respiração como mais uma coisa a ser observada. Então, por exemplo, você disse que hoje você estava prestando atenção nos sons, percebendo os sons sem interferir com eles. Né? É um objeto, são um objeto. A respiração é um outro objeto, é uma outra coisa que você pode observar. Assim como mais para frente, quando ficar mais fácil, você pode, por exemplo, observar o tráfego mental.
ou as sensações por todo o corpo. Então, eu diria que na prática específica da meditação, a respiração é só mais uma coisa a ser observada. Porque nessa meditação que a gente está fazendo, a gente não está interferindo nem mesmo com a meditação, com a respiração. A gente poderia, por exemplo, como a gente faz no Renascimento, fazer uma determinada respiração diferente, porque é mais fácil para as pessoas que estão acostumadas a fazer alguma coisa, ter alguma coisa a fazer. Então, diz, ó, você vai respirar dessa maneira, preste atenção nisso. Então, a gente está alimentando esse desejo de fazer alguma coisa quando a gente pede. Mas, além disso, a respiração tem claramente alguns resultados. Por exemplo, a respiração é o nosso mecanismo de obtenção de energia no corpo, né? É através dela que a gente quebra os alimentos, se torna mais vivo, mais vital, mais aquecido. Né? Além disso, ela massageia toda essa parte aqui, que é onde a gente diz eu, que é onde a gente diz eu estou sentindo. Então, eventualmente surgem memórias também. Então, ela tem seus efeitos diretamente. Mas, em termos de meditação, na hora em que a gente está sentado, imóvel, meditando, ela é só mais alguma coisa que a gente está observando. Ela não é algo sobre o qual a gente está interferindo. Como nenhuma outra coisa a gente está interferindo. Né? Tem uma pergunta interessante aqui. Na meditação, a respiração deve ser mais abdominal? Na meditação, o ideal é que você não interfira. A respiração da maioria de nós, quando deixada livre, espontânea, ela é abdominal. Isso porque é mais barato em termos de energia, em termos de gasto de açúcar para o corpo, é mais barato uma respiração abdominal. Né? O diafragma contrai, baixando os pulmões e o ar entra. Aqui a gente teria que levantar todas as costelas. Isso é um esforço para o corpo, em termos de energia. Então, é normal que a respiração da gente seja mais abdominal, da maioria das pessoas. Algumas, no entanto, tiveram o treinamento de trazer o ar aqui para cima, ou por causa de um esporte específico, ou alguma outra prática qualquer, né? Ou porque passaram um tempo com problemas aqui no abdômen, aí tiveram que trazer a respiração para cima, e aí isso ficou mais condicionado, e passou a ser a respiração automática dessa pessoa. Então, se for assim, deixa que seja torácica, no peito. Se for abdominal, deixa que seja abdominal. Então, a ideia, de novo, que a gente não interfira com a respiração. Esse é o grande, a grande virada, a grande chave, e, ao mesmo tempo, a nossa maior dificuldade. É a coisa mais simples do mundo, né? Não interferir, não fazer alguma coisa. Mas, pelo nosso condicionamento, acaba sendo difícil. Mas é temporário, isso se torna fácil muito rapidamente. Né? Certo. Eu ver se tem mais alguma pergunta, o pessoal aqui falando. Alguém falou aqui, geralmente durmo no processo, durante o processo. Continua recebendo benefícios? É por isso que a gente faz. Continua, mas é por isso que a gente faz sentado. Ou na posição de lótus, aquela com as pernas cruzadas, né, normal, essa posição que as crianças usam muito, ou numa poltrona, mas aí sem encostar a cabeça. Se encosta a cabeça, você vai embora mesmo. Mas se você não encosta, tem um mecanismo aqui que te acorda cada vez que você dormir. Então, a ideia é que você fique presente. Mas ainda assim, sabe, é interessante você observar, por exemplo, o sono começando a chegar. É mais uma coisa a ser observada. Né? Só que aí você escolhe ali continuar se mantendo presente, percebendo o que está acontecendo à volta. Eu falo, Danilo, deixa eu fazer uma parte aqui. Eu falo perceber os sons, perceber sensações no corpo, perceber pensamentos. Eu só queria deixar claro que esse perceber não é uma concentração. Para concentrar, eu fecho em alguma coisa e o resto me atrapalha. Não é esse tipo de coisa. O perceber é alguma coisa que acontece espontaneamente. Por exemplo, tem um som que vem lá da rua. Eu não preciso fazer nem nada para perceber, eu não preciso prestar atenção. Na hora em que ele acontece, eu já percebi. Né? Se aqui o meu estômago roncou,
eu já percebi. Então, a percepção é alguma coisa muito passiva também. Não é alguma coisa que eu force, que eu faça acontecer, né? Talvez uma boa analogia para isso seja quando você olha, por exemplo, uma paisagem, você pode ir com os olhos até lá, buscando alguma coisa específica, ou você pode apenas ficar relaxado, deixando que aquela paisagem venha até os seus olhos, porque você não está especialmente interessado em nada. Você está apenas recebendo aquilo que chega espontaneamente. Então é um pouco dessa atitude. É pegar o jeito, sabe? O Osho dizia que meditação é um clique. Então, na hora que você pega o jeito, você até diz, mas é só isso? É. Sempre foi só isso? Sempre. Mas fácil assim? É. Né? Até mesmo porque estar dentro cansa mais do que você acaba não relaxando, né? Exatamente. Porque você está o tempo todo tenso, esperando acontecer, né? Aquela atenção, eu preciso perceber. Isso. Aí quando você está relaxado, como você fala, apenas percebendo, vai acontecer e você vai ver acontecer. Exato. Talvez uma outra analogia, mostrando um pouco dessa atitude interna, seja, por exemplo, quando a gente está aprendendo a dirigir, existe muita tensão, né? A gente está ali tentando prestar atenção em tudo. Pô, preciso prestar atenção no trânsito aqui, na marcha, no pedal, no retrovisor. É tenso. A gente está prestando atenção, se concentrando. Isso cansa. Só que depois de um tempo, dirigindo, você já conversa, bate papo, né? Bebe alguma coisa, está tranquilo. Se a luz ficar vermelha lá, você vai perceber. Se o carro da frente frear, você vai perceber. E você não precisa ficar o tempo inteiro tenso, entende? Então, acho que isso também acontece. No início, a gente entra com uma atitude equivocada, né? Ou, pelo menos, não a melhor de todas. Mas isso, com o tempo, vai ficando cada vez mais fácil. E aí, por isso é que se você pegar pessoas que, de fato, têm uma prática de meditação, elas vão te dizer que meditação é um momento de descanso delas. Meditação é um momento que elas simplesmente não são nada. Imagina um grande descanso que é isso. Aquela hora em que você não é pai de ninguém, marido de ninguém, tio de ninguém, chefe de ninguém, empregado de ninguém, nem não pensa sobre si mesmo, não tem ninguém falando de você mesmo. Nada, é só um descanso. Durante aquele tempo ali, durante aquela prática de 5, 10, 15 minutos. Depois você levanta e vai fazer o que você tiver que fazer. Mas o seu estado interno já vai estar diferente. Né? Perguntaram aí o nome do livro é Guia Prático de Meditação. Caliz, a gente já está quase chegando aqui no... Só para esclarecer aqui um pouquinho, a Michelle perguntou aqui sobre mindfulness. Isso é mais uma técnica, né, do que... O mindfulness é uma técnica também de presença, de observação. Eu, pessoalmente, isso é uma coisa pessoal, tem uma comunidade grande, mindfulness, eu acho que cada um deve seguir, fazer aquilo que gosta, onde se sente alinhado. Eu, pessoalmente, não sou adepto do mindfulness. Eu acho que estar atento o tempo todo é alguma coisa que deveria vir de uma prática que começa suave e delicada de meditação ao longo dos anos. E não como que uma imposição de uma atitude que, de alguma maneira, a gente se faz. Eu acho muito cansativo, né? A proposta do mindfulness, na verdade. Mas, óbvio, tem gente que adora, como tem gente que adora outras coisas e não adora outras, enfim, aí é uma questão pessoal disso, né? Eu prefiro sempre alguma coisa que é mais fácil, mais leve, mais bem-humorada, mais pretensiosa, enfim. Né? E eu acho que a grande medida que a gente tem disso é, com o tempo, com algumas semanas, com uns poucos meses, perceber o seu estado interno. Perceber como é que está você com você mesmo,
sabe? Se você está mais bem-humorado, mais leve, mais feliz, mais criativo, mais livre, mais despretensioso, mais engraçado, mais... essas coisas são um bom indicativo que você está indo, que a tua meditação está indo numa boa direção, né? Então... O pessoal está falando do livro aqui, quem lê o livro aqui está falando muito bem do livro, viu, Calixto? Que o livro é excelente, que adoraram, que é muito prático. Eu também adorei o livro, foi fantástico. Inclusive, aí no meu perfil, pessoal, aí do Instagram, tem um link lá que vocês podem comprar o livro através desse link. Viu? Entra lá que vocês conseguem encontrar ele lá e comprar o livro. Calixto, fala pra gente e fala um pouquinho sobre a respiração das montanhas, né? Fala aí um pouquinho que você lançou uma nova turma aí, tem a ver aí um pouco também com esse processo seu de respiração, de meditação. Eu fiz, é fantástico, é incrível, super indico, né? Realmente, como ele falou aí, é super agradável e super divertido, a gente ri horrores. Fala aí um pouquinho, galera. Esse, na verdade, é um trabalho, o Retiro de Respiração nas Montanhas, é um trabalho de 9 dias de meditação e de respiração, né? É tanto uma vivência pessoal, para quem quer experimentar os benefícios disso, e também você aprende a conduzir sessões de respiração para outras pessoas, se você tem interesse profissional nisso, eventualmente, né? Ou mesmo que não tenha, porque as pessoas normalmente ficam muito encantadas com essa técnica de respiração e acabam oferecendo isso para amigos, para pessoas próximas, que não profissionalmente, mas ainda assim é isso. E lá, isso foi ao longo, tem quase 30 anos que eu dou esse trabalho, e lá, na verdade, assim, é muito leve, é muito livre, as pessoas ficam muito amigas, todo mundo fica muito próximo, né? Eu gosto muito de estar com todo mundo e vejo que as pessoas gostam de estar entre elas e comigo também. Eu diria que é uma convivência em que a gente aprende bastante coisa sobre o nosso funcionamento, sobre respiração, sobre meditação, e também a gente se diverte, também a gente come bem e dorme bem. Agora, é um curso, então a gente tem de fato aulas e práticas, mas tudo isso é no sentido de se entender, se perceber. E tudo isso de uma maneira muito tranquila, muito suave. Eu não acredito de alguma maneira que a gente precisa ser rude nisso tudo. Pelo contrário, é muito suave, é muito delicado, é muito respeitoso. Eu não faço nenhum desafio, nenhuma exposição, nenhuma vivência que envolva constrangimento, nada disso. É confortável o tempo inteiro, o que contradiz muito essa coisa que se diz por aí, que para você crescer, você tem que sair dessa zona de conforto. Eu procuro criar lá tudo de mais confortável possível para todo mundo, e as pessoas ficam bem, confortáveis, felizes, e ainda assim crescem muito. Talvez até cresçam mais, porque elas falam muito isso, né? Como resultado. E com isso também a gente tem uma semana prazerosa, além de todo o aprendizado. Isso veio para mim ao longo dos anos muito em função de como foi o meu próprio processo de aprendizado. Porque eu me dei conta de que ao longo da vida, as coisas que eu aprendi bem, eu aprendi porque eu estava relaxado, porque eu estava entusiasmado, porque eu estava bem-humorado. Aquilo que de alguma maneira me foi imposto, eu não aprendi direito. Ou eu não gostei, ou acabei deixando de lado, né? Então é basicamente por aí. Eu acho que é uma vivência, eu acho que é uma experiência de vida mesmo para toda a vida, como eu coloco ali. A gente se transforma, não é uma coisa que acabe quando o grupo acaba, a gente continua daquele jeito. Inclusive a galera tá toda aí, viu? Tá todo mundo aqui na hora. Que bom, então um beijo para todo mundo. Gente, não deu para falar com todo mundo, né? Muita coisa para a gente perguntar. Eu acho que o assunto ainda rendia mais aqui, mas o Instagram tem um tempo que ele limita, né? E, Calixto, eu quero lhe agradecer de coração. Estou muito feliz de recebê-lo, né? É um prazer enorme ter você aqui. E, pessoal, quem quiser, tiver mais dúvida,
me procura aí no Instagram, procura o Caliz lá, né, o Instituto de Renascimento de São Paulo, e ele terá o maior prazer de atender vocês, de tirar dúvidas. Eu também estou à disposição de todos vocês, viu? Um grande abraço para vocês, um grande abraço para Obrigado. você, Caliz. Pode se despedir do pessoal. Obrigado, viu, Dan? Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no teu Instagram. E agradeço todo mundo que está aí participando. Eu vi vários nomes conhecidos também, gente muito querida. Não dá para a gente falar com todo mundo aqui, mas eu vi. Então, obrigado pelo carinho, pela atenção. E espero que a gente se encontre pessoalmente em breve de novo. Tá bom? Valeu, um grande abraço, meu irmão. Tchau, querido. Obrigado. Boa noite. Boa noite para todo mundo.